graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, para todos os amigos, para toda a igreja cristã na face da terra. Deus, o Senhor, abençoe a nossa nação nesse ano difícil e nos ajude a abrir o entendimento para que possamos nos prevenir e nos disciplinar no combate desse vírus, o chamado Covid-19. Nós hoje vamos estudar a lição de número 8, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Texto áureo. E terás confiança porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Para Zofar e também para Elifaz e Bildade, o justo não passaria por tribulação. Ou seja, conforme o entendimento teológico desses amigos, o justo não sofreria, mas os ímpios passariam por maus pedaços, ou seja, seriam punidos e castigados por Deus. Era um raciocínio linear, métrico e sem reflexão. Eles só olhavam numa posição e ali usavam a legalidade da teologia da época para aplicar o seu entendimento teológico sobre Deus. Só que Jó estava à frente desses homens. Jó era um homem que tinha intimidade com Deus. E Jó sempre refutava a sua posição, mas foi muito maltratado, muito agredido. Já estava numa situação muito difícil, que foi perder os seus bens e a sua família, seus filhos e filhas. Ele ficou numa situação penosa, sofrendo, e depois veio um efeito de acusação sobre ele para maltratar a vida do Jó. Mas esse homem resistiu diante de Deus porque ele disse que conhecia a Deus. Tem passagens interessantes aqui para nós aprendermos. Essa lição é histórica, mas serve para nós edificarmos a nossa fé e buscarmos mais relacionamento com o Senhor, inspirado na fidelidade de Jó. Introdução. A nossa introdução é esta. Zofar. Zofar foi muito duro. Dos três amigos foi o mais incisivo, o mais duro com Jó. Ele fez acusações pesadas por falta de conhecimento, usou toda a legalidade teológica da lei para acusar a Jó e dizer que ele estava em pecado, assim como seus amigos acusaram a Jó. E ele insistia em dizer que o justo não passaria por tribulação. Quer dizer, foi justo, tinha um retorno. Foi justo, tinha um retorno. Deus tinha o compromisso, como se fosse a obrigação de atender à necessidade do justo. E que o justo não passaria por tribulação, de forma nenhuma. Somente o ímpio, o pecador, que pagaria pelos seus pecados. E Zofar fez dois discursos contra Jó. Primeiro, ele acusou Jó de se levantar contra a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Pois bem, e assim continua a nossa lição com o tópico 1, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Isto aqui está no contexto da lição, dentro do nosso ensinamento, o que entendia Zofar e também os seus dois amigos, que Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus não tem prazer em afligir, mas Deus corrige aquele que ama. Nós sabemos disso porque tem essa validade teológica até os dias de hoje. E o subtópico 1 é Deus é grande e sábio. Sabemos que Deus de fato é grande e Deus de fato é sábio e domina todas as coisas. E Zofar, o amigo de Jó,
o muito amigo, defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, que Deus se mostrava sábio quando corrigia um homem que pecava. E por outro lado, ele insiste, por outro lado, os bons jamais passariam por tribulação. Isso era a regra geral, né? Uma regra, um raciocínio métrico, ele media as coisas e avaliava, né? Mas sem flexibilização do seu pensamento para analisar o que estava acontecendo com aquele homem, com aquele cidadão de Uz. E mais, ele fez várias acusações, disse que Jó comportava-se como um animal irracional, como um jumento, que não tem entendimento. Está em Jó capítulo 11, versículo 12. 11 e 12 diz assim: Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria de um jumento montês, ou seja, bruto, não é? Estúpido, sem entendimento. Ora, a ausência de entendimento estava em Zofar e não em Jó. E Jó amorteceu tudo aquilo, né, assim, na sua alma, nas suas emoções, no seu entendimento e na sua fé. Na sua convicção, ele sustentou tudo aquilo, sofreu e segurou. E Deus deu a vitória a Jó. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas. Está em 11:2, capítulo 11, versículo 2. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? Veja, Jó fazia a sua defesa e dizia que era justo mesmo. Disse: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não tenho culpa aí no cartório, né? Eu não tenho culpa nenhuma, eu estou aguardando em Deus a resposta dele, porque o Senhor me maltrata. E Jó teve uma hora que fragilizou-se mesmo. Isso faz parte da vida humana. O homem sente assim a necessidade, né, de buscar apoio em outras pessoas. Mas Jó não buscava apoio em ninguém, porque seus amigos abandonaram e ficaram 3 amigos acusando. Então é difícil, né, para o homem suportar tudo aquilo, mas Jó ficou pela confiança em Deus. Jó foi maravilhoso. Tem um versículo bíblico aqui que, se eu identificá-lo e a memória puxar pelo discernimento, eu trarei para vocês uma informação que vale a pena nesta lição de hoje. Pois bem, e Zofar acusa que Jó era cheio de justiça própria. Veja, no versículo 4, ele diz: pois tu disseste, Zofar disse, pois tu, Jó, disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos, Senhor. Oh, glória! A minha doutrina é pura, ou seja, estou firmado, estou firme diante de ti, eu sou companheiro do Senhor, eu busco intimidade contigo, sou amigo do Senhor, eu não posso me desviar pelo poder dessa ventania da tua presença, eu te quero se lembrando de mim. O Jó tinha essa intimidade com Deus. Era diferente de Zofar, que era um homem que tinha uma mentalidade mecânica, um raciocínio mecânico, né? Esse negócio de raciocínio mecânico é duro, sabe, de suportar, porque ele aflige as pessoas e pressiona, faz a pressão na memória e prejudica, né, o estado emocional da pessoa. E ele disse também que Jó era ignorante em relação a Deus. Disse que Jó não conhecia Deus. Veja foi que o sujeito disse. Pois tu disseste, 5, 6, versículos 5 e 6. 5. Mas na verdade provera a Deus que ele falasse e abrisse os teus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Ou seja, ele disse: olha, você de fato é um ignorante sobre as coisas de Deus, você está confundindo e tentando enganar nós. Mas eu, Zofar, né, com a minha teologia reta e original dos tempos de hoje, eu estou fazendo aplicações para você se corrigir, quando Jó não tinha nada a ver com isso. O próprio Deus falou para Satanás, na primeira lição nós falamos sobre isso. Disse: viste o meu servo Jó, um homem justo, temente, né, que se afasta do mal, ou seja, um homem que tem uma doutrina pura e é limpo na minha presença. E Jó citou isso, não é? O que Deus havia confirmado, mas Zofar não quis nem saber, começou a atingir o cidadão de Uz,
que foi um grande homem que deixou para nós um grande legado e uma grande missão. Subtópico 2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Zofar não ficou satisfeito com a declaração de Jó, quando ele disse no capítulo 11, versículo 4, que era puro e sem culpa. E isso deve ter incomodado Zofar, porque Zofar disse, mas que homem é esse que quer subir às alturas de Deus, sendo que a gente não sai do canto aqui com a nossa teologia, né? E para Zofar, se Deus debatesse com Jó, sem dúvida, ele, Deus, né, ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Então, nesse debate, Deus revelaria a Jó os segredos da sua sabedoria, e o homem de Uz, o cidadão de Uz, veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia, ou seja, Jó merecia ser castigado por Deus. E segundo Zofar, diz que Jó seria condenado. Então você vê que a ausência de conhecimento e a ausência de discernimento atrapalha as interpretações, e a mensagem que sai de uma interpretação equivocada atinge e aflige as pessoas, e eles geram um pensamento equivocado e saem sofrendo, né? É preciso ter um alinhamento do pensamento para que a pessoa sofra menos. Porque nesse mundo nós temos aflições, né? E se acumular, né? Se dobrar com informação mal dada ou orientação desalinhada, né? A ciência e a Bíblia, nós estaremos com um problema para resolver mais na frente. Então é necessário ter cuidado. Subtópico 3. Tolos se passando por sábios. Tolos, referente a Zofar e os seus amigos, Elifaz e Bildade. Tolos se passando por sábios, quando não eram sábios, né? Para instruir o Jó. E o Jó reage com ironia à sabedoria defendida pelos seus amigos. Ele falou que está no capítulo 12, versículo 2. Jó disse, respondeu, na verdade que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Pois bem, a sabedoria daqueles homens pararam naquele tempo, e não estendeu-se aos tempos de hoje, né? Já Jó, a sabedoria de Jó, as primícias da sua sabedoria atingiram, né, os tempos da graça, quando Jó falou assim, diante daquela situação, e por fim ele falou no versículo, disse, eu sei que meu Redentor vive. Ele estava se referindo a Jesus, a cruz, ao Salvador, né? Jesus. Então, jamais os seus amigos, com a sua mente limitada, teriam condição de, inspirado, falar uma coisa tão maravilhosa como esta. Eu sei que o meu Redentor vive. É uma palavra, assim, muito forte para nós. Quer dizer, nós precisamos saber que o invisível é real, que Deus é presente, que Ele controla o universo. Todas as coisas que existem foram obras das mãos do Senhor. Ele gerou todas as coisas e nós precisamos honrar ao nosso Deus. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mas nós precisamos transladar para o universo celestial e alcançar o Senhor pela nossa fé e pelo poder dessa palavra. Pois bem, tolos passando por sábios. Zofar, pois, pretende representar Deus. Você encontra isso no capítulo 13 de Jó. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso, capítulo 13. Quer dizer, ele colocou-se ali como uma verdade, né? E começou a repreender Jó e acusar Jó como se Zofar estivesse corretíssimo, né? Diante de Deus, então, como fosse um representante de Deus ali, representando ao Senhor e com palavras duras contra aquele homem. Jó está convencido de que tudo isso não passa de charlatanismo. Ele falou no capítulo 13, versículo 4, assim, vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Ou seja, Jó banalizou, né, os seus amigos por causa da força da sua acusação.
Não é que Jó não amasse, não, mas Jó, ele reagiu e disse para eles que são inventores de mentiras, estavam mentindo. A teologia dos seus amigos não era uma teologia atualizada e de acordo com a vontade de Deus, porque não revelava o amor, mas somente a justiça, né? Aí ficava só, a balança ficava pendenga, né? Lá na minha terra chama pendenga, ou seja, pendente, né? Então, desequilibrado, e Deus não é desequilibrado, Deus tem um equilíbrio em todas as coisas. E Jó, diante dessa pressão do seu amigo Zofar, ele resolveu deixar os seus amigos e procurar a Deus. Jó 13, versículo 4. Jó 13, versículo 3, disse: mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Olha, para o homem falar uma coisa dessa, sabe? Ele precisa ter respeito e coragem. Porque dizer, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Ele. Jó tinha a convicção de que estava alinhado. Ele não sabia o que tinha acontecido. Jó desconhecia a causa desse ataque terrível, não é? Então, nós muitas vezes temos medo de falar com Deus algumas coisas. É melhor nós retirarmos o medo e colocar o temor e o amor. Falar ao Senhor com sinceridade de coração e respeitar sempre o Todo-Poderoso, porque toda vida que uma autoridade é desrespeitada, vem represália, vem castigo, vem correção, vem disciplina. E está correto a autoridade disciplinar, porque senão desorganiza o universo das coisas. E Jó teve essa predisposição de buscar a Deus, enquanto seus amigos não falavam isto. Não dizia, Jó, nós vamos clamar a Deus por você. Não falava, porque faltava-lhe amor. Mas tinha dureza e regras no seu coração, regras teológicas. O que isso não faz bem, até para os tempos de hoje. Tópico 2. A conversão como resposta à aflição. A conversão como resposta à aflição. Subtópico 1, purificação moral. Zofar insistia que Jó deveria se corrigir, melhorar a sua conduta moral e a sua disciplina diante de Deus. Está nos versículos 13 a 20 do capítulo 11. Ele insistia em acusar Jó de que estava sofrendo por causa do tal do pecado. E sugere a Jó 3 coisas. Primeira, uma conduta correta, oração e renúncia ao pecado. A conduta correta, Jó tinha oração, o homem era o sacerdote da sua casa, prestava sacrifício, holocaustos ao Senhor, para prevenir a sua família, era muito zeloso. E renúncia do pecado, Jó não tinha o pecado que Zofar estava acusando. Zofar entendia que se Jó se arrependesse, Deus compensaria Jó, ou seja, seria a conversão pela compensação. Foi que o diabo falou a Deus, né? Que Jó era fiel ao Senhor e justo, porque Deus tinha abastecido a sua casa e tinha dado-lhe riqueza. E não foi por causa disso que Deus abençoou Jó, porque era um homem que tinha visão de negócio, um homem honesto, um homem que tinha credibilidade, um homem que procurou o negócio certo, no tempo certo, e Deus abençoou, assim como Deus abençoou muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. E Deus também nos abençoa nos nossos negócios, na nossa conduta e na nossa vida. Então, para Jó, essa sugestão de Zofar com relação à oração, renúncia de pecado e conduta correta, Jó não precisava mais fazer nada disso, porque Jó não tinha culpa. Subtópico 2, é possível negociar com Deus? Olha, negociar com Deus não é bom. É melhor nós ofertarmos ao Senhor, nos entregarmos a Ele, porque nós somos dele, né? Nós viemos dele, por Ele e voltaremos para Ele. Nós somos dele, todas as coisas são dele. Eu não sou de mim mesmo, eu sou gerado pelo projeto de Deus. Eu tenho a digital do Senhor na minha vida.
Todos nós temos, né? Então nós precisamos estar atentos e nos despertarmos para Deus. Eu vou ler o que o comentarista escreveu, porque eu achei muito interessante, para eu não fugir uma palavrinha daqui. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente o que Satanás, eu acabei de falar, desejava que Jó fizesse. Jó 1,9. Eu vou ler aqui para nós fazermos uma revisão. Jó 1,9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus Debalde, ou seja, em vão? Tem que ter uma compensação, é isso que o diabo quer dizer. Eu vou ler o versículo 10. Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Aí o diabo disse: mas estenda a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tens e verás se não blasfemas de ti na tua face. Mas o diabo quebrou a cara, né? Satanás quebrou a cara porque Jó não blasfemou contra Deus. Mas o homem foi fiel, viu? O homem foi firme. Então o que nós aprendemos nessa lição é a firmeza de Jó. Então esse legado, essa herança para nós de firmeza, não é? Quando nós lembramos de Jó, quando nós estamos passando por dificuldade, nós lembramos da história de Jó. E as lembranças são importantes. Eu costumo dizer que as boas lembranças são estruturas simbólicas, que nos dá, assim, motivo para perseverar, para insistir, para andar e desenvolver aquilo que é propício a uma nova saída. Então as lembranças são muito importantes. Então o diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira. Olha aí, se Jó diz, o Zofar, foi o seguinte, eu vou mudar uma conduta correta, Jó não tinha mais o que corrigir, né? Mas vamos dizer que Jó não estivesse, né, com a conduta correta. Uma conduta correta, eu vou começar a orar, eu vou renunciar ao pecado, digamos assim, né? Jó não estava nessa situação. Então seria uma troca, eu faço isso, o Senhor me abençoa. E o Senhor me abençoa. Então, é uma troca, não podemos fazer troca com Deus. Nós somos criatura dele, filhos do Senhor, fomos criados, somos filhos, né? Temos a filiação a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra. Pois bem, então não precisa de troca, Deus sabe o que precisamos e Ele nos abastece. Então o diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Seria uma troca, né? Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Mas nem nisso o adversário encontrou brecha na vida de Jó. A angústia de Jó, subtópico 3. Diante da acusação dos seus amigos e da pressão que Jó estava sofrendo em decorrência da perda que teve, da sua família, dos seus bens, dos seus animais, de tudo, dos seus empregados, que eram seus colaboradores na época, Jó dá sinais de desânimo. É natural o homem desanimar-se diante de uma situação dessa, porque ele perdeu os seus amigos, os seus empregados, os que escaparam, já não davam mais atenção a ele, a sua mulher desanimada, e Jó sendo acusado, ele ficou desanimado, e ele via a esperança como assim, muito distante dele, ele se preocupava, tinha receio de que Deus não retornasse mais a abençoá-lo, porque a perda foi total. Só escapou ele e a sua mulher, e as terras, né, que não foram destruídas, e as terras de Jó também sobraram. E Jó demonstra que a sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece, e é um empregado que trabalha perto do emprego, e ele imagina qual o sentido da vida nessas circunstâncias. Haverá esperança? Então estava assim, meio que afastada a esperança de Jó,
já não tinha a mesma consistência de antes, quando ele recebia as bênçãos do Senhor ali, que via o retorno do seu trabalho, e tudo perdido. E Jó foi falar com o Senhor, em Jó 14, versículo 13, 14 e 15. Veja o que disse Jó: tomara que me escondesses na sepultura. Então Jó desejou morrer, a viver numa vida assim, de sofrimento e de acusação de uma coisa que ele não tinha culpa, né? E me ocultasses até que a tua ira se desviasse. Agora veja o que Jó disse: e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim. Esse finalzinho, e te lembrasses de mim, Jó já estava revelando a vida eterna, porque Jó imaginava já, não sei se era ensinado isso na época, que depois da morte teria vida com Deus para o homem que buscava ele. E te lembrasses de mim, né? Então lembrasse da sua existência. Jó não queria que Deus se esquecesse dele, porque Jó tinha uma afinidade com Deus grande, sabe? Era uma amizade com o Senhor, e Deus se agradava com isso, assim como Deus se agrada com você, se você busca essa amizade com Ele. Nós às vezes temos dificuldade, não é? Devido às intempéries dessa vida, que perturba a nossa alma, que aflige algumas coisas, principalmente agora, nessa época de pandemia, que nós estamos perdendo pessoas queridas, né, que a gente não imaginava e se foram. E Jó disse: olha, eu morro, mas o Senhor não esqueça de mim, porque eu estou aqui, porque eu também não esqueço do Senhor. Isso é um vínculo de fidelidade. Agora veja o versículo 14: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Então Jó já pensava, não é? Já questionava: o homem morre, porventura tornará a viver? Confirmando, Jó já estava revelando aqui a vida eterna, já estava revelando, não é, a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, quando ele citou: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. E o versículo 14 ainda continuando: todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Todos os dias de meu combate esperaria. Combate, ele está falando de perseverança, né? Nós devemos ser perseverantes diante do Senhor. O versículo 15: chamar-me-ias e eu te responderia, afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Chame-ias e eu te responderia. Deus está falando, aliás, Jó está falando de comunicação com Deus. E nós nos comunicamos com Deus em oração. Nós oramos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, nós clamamos a Ele, pedimos a Ele. Ora pedimos, ora Deus atende. Ora pedimos, ora Deus faz a vontade dEle. Tópico 3. Deus julga e castiga os pecadores. Subtópico 1, o castigo dos maus. Zofar continua o seu diálogo com Jó e lembra Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Ele estava mostrando para Jó, né? Olha, Jó, se a pessoa ganha de uma forma desonesta, passando os outros para trás, e tem uma vida em pecado, tudo isso passa muito rapidamente e não sobra nada para o ímpio. Então você deve estar atento aí ao seu pecado, porque a coisa ficou muito feia para você. Mas Jó se defendia muito bem, porque Jó dizia que era puro e não tinha culpa, não é? E Zofar ficava encabulado com aquilo. Capítulo 20, versículo 5. Zofar diz assim: o júbilo, ou seja, a alegria dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento, ou seja, passa muito rápido. Então, se o falso, se o ímpio, aquele que não tem uma boa comunicação com Deus e nem uma conduta moral diante do Senhor, o que ele adquiriu certamente durará pouco tempo. Aquilo se referindo a Jó, é como se fosse uma indireta para Jó.
Dessa forma, tudo o que o ímpio adquiriu deve ser devolvido, restituído. Assim entendia Zofar. Jó 20, versículo 18, ele disse assim: restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme o poder de sua mudança, não saltará de gozo. Então, meu filho, você errou, ganhou desonestamente, vai devolver. É regra geral, aqui é regra teológica. Aqui funciona, né? Desse jeito. Assim entendia Zofar. E Jó escutava tudo aquilo e com sua experiência, fazendo uma leitura, né, daquela nação e também de outras nações e da história do povo que antecedeu a Jó. E Jó ficava observando, né, o que dizia Zofar. E Zofar totalmente limitado e fazendo aplicações para aquele servo de Deus, aplicações injustas. E ele disse: esse ímpio, né, a pessoa que erra, viu, Jó, terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá, viu? Você preste atenção aí, porque você não está bem. O versículo 27 fala assim: os céus manifestarão a sua iniquidade, se referindo a Jó, mostrando para Jó, e a terra se levantará contra ele, e as rendas da sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. O versículo 29, esta é a parte de Deus e a porção do homem ímpio, esta é a herança que Deus lhe reserva. Ora, se Jó fosse homem fraco e estivesse em pecado, poderia até aceitar, não é, a opinião de Zofar e de seus amigos, mas Jó tinha convicção. Ele estava estabelecido na estrutura, na sua convicção e na sua certeza, na sua consciência. Jó sabia que ele não tinha culpa, não sabia o que era aquilo também, né? Mas tinha essa certeza. Seus amigos não, achavam que tinha alguma coisa, um pecado oculto, alguma coisa que Jó não revelara, mas Jó tinha essa convicção e buscava ao Senhor e observava: será se todo ímpio tem que devolver? Ou seja, será se todo ímpio tem a sua prosperidade rapidamente passa, por pouco tempo? Mas Jó diz assim: mas eu estou vendo pessoas aí que não acontece isso, né? Então vamos pensar direito, Zofar, porque a sua teologia está sendo aplicada só no meu caso, como se eu tivesse culpa. Mas tem pessoas aí que não têm intimidade com Deus, que não buscam o Senhor, que estão prosperando. E agora, né? Isso também acontece nos tempos de hoje. Subtópico 2. Jó diante de um paradoxo. Que o ímpio, segundo os amigos de Jó, teria que devolver os seus bens ou perderia os seus bens. Os seus bens seriam subtraídos, porque eram homens que conseguiam riquezas, mas em pecado. E Jó, pela experiência, disse: não, mas não é bem assim. Isso não acontece, porque eu não estou vendo. Porque se fosse regra de Deus e regra teológica, isso aconteceria no mundo inteiro. Mas no mundo inteiro não acontece isso. Isso é um paradoxo, né? E Jó disse: os ímpios podem até sim ser punidos. Mas isso nem sempre parecia acontecer conforme Jó disse. E Jó justificou no capítulo 21, versículo 7. Diz: por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder, ou seja, mesmo na sua idade, ainda trabalham e vão levando a vida, e tem riqueza, e tem negócios, e o mundo lhe favorece. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e as pessoas vão se esforçando, a grosso modo, em pecado e em injustiças, e vão prosperando. Só que a prosperidade espiritual deles é o contrário, não é? Eles não têm prosperidade espiritual nem autoridade espiritual como tinha Jó na época, não é? São duas coisas diferentes. E no versículo 8 fala assim: a sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. Versículo 9: as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Não é? Deus, ele é bom, o sol nasce para todos, a chuva vem para todos,
e a pessoa administra como viver a cada dia. Fazer um bom planejamento para a sua vida, ele vai conquistando espaços neste mundo. Uns temem a Deus, outros não, outros temem mais ou menos. Mas quem teme ao Senhor e planeja bem a sua vida nesta terra, ele prosperará muito, né? Agora, tem pessoas que não temem ao Senhor, ou que temem, ouvem falar de Jesus, mas que não dão ouvido ao Senhor. Eles vão prosperando nesta vida. Agora, naquele grande dia, é outro departamento, né? É outra situação. O Senhor requererá dele as suas obras, os seus feitos, né? A sua relação com Deus, o temor, o coração, né? O seu status da sua alma, a comunicação com Deus pelo Espírito. Quando eu falo em obras, não é que eu vou me salvo pelas obras, mas é pelo trabalho feito, né, nesta terra. Cuidar da família, servir a Deus, cooperar com a obra do Senhor, são atividades que agradam o coração de Deus. Então tudo isso vai somando, né, para aquele grande dia, quando o homem receberá o seu galardão. Então Jó, no versículo 9, já falei, versículo 10, o seu touro gera e não falha. Pare, ou seja, dá cria a sua vaca dá cria e não aborta. Quer dizer, tudo está certo para o camarada, mas é homem que vive em pecado. Ó, Zofá, está vendo aqui, ó, acontecem essas coisas. E por que você está aplicando princípios teológicos para a minha vida, para me aborrecer? Não é bem assim. Ora, eu não pequei diante do Senhor, pelo menos assim diz a minha consciência. Eu reparo e não vejo nada que possa me acusar. Agora, o homem peca e mesmo assim frutifica. É porque o sol nasce para todos, né? Agora, naquele grande dia, conforme eu falei, é outra coisa. Faz sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando de alegria. Acontece, nós vemos aí a meninada nos parques, né? As pessoas vão para todo final de semana para os parques, trabalham de segunda a sexta-feira e vão brincar, vão para o lazer com a sua família, meninos saudáveis, né? E nós devemos amar a essas pessoas, mas eles não dão atenção a Deus. Eles não dão atenção a Deus como nós damos atenção ao Senhor, de estar preparando uma lição dessa e levando para o conhecimento de muitos. E agora com a comunicação digital ou virtual, como queira falar, nós alcançamos a todos aqueles que têm interesse de aprender, mas não é todo mundo que tem vontade de aprender, não é? 12, versículo 12, levantam a voz ao som de tamboril e da harpa e alegram-se ao som das flautas, as festas, final de semana, né? Aqueles grandes shows que vão por aí, a turma cantando aquelas músicas sertanejas, o povo chorando, extrapolando sua emoção, com paixão, e chora, e bebe, e aí toma 2, toma 3 doses, toma 4 doses, e vão levando a vida. São pessoas boas, sabe, que estão desarraigadas de Deus, e também desta palavra, e nós devemos pregar para elas, e Deus faz prosperar normalmente. Aí João disse, ó, na prosperidade gastam os seus dias, e no momento dessa sepultura, na prosperidade viva a vida inteira. Viu, Zofá? Preste atenção, Zofá. E todavia diz a Deus, retira-te de nós. Veja, retira-te de nós. E todavia dizem a Deus, retira-te de nós, ou seja, não dá atenção a Deus. Deus é uma página virada para eles. Vou virar essa página aqui, que essa aqui é a Bíblia, é uma página virada. Ok. Nós chegamos num determinado lugar, começamos a falar de Jesus, as pessoas mudam. Ouvem por educação, para não desrespeitar a nós. Mas mudam de assunto e vai falar de negócio, de economia, de prosperidade, de crescimento, de foco, de grandeza e de tantas coisas. Vão falar mais de Jesus, que é o principal, que é o maior, eles não falam, né? Portanto, os ouvidos estão cauterizados, a voz do Espírito Santo não entra, mas essa palavra, ela rompe essas barreiras. Nós devemos falar com autoridade. Não é falar de forma pálida, não, com autoridade. Fala que vai e penetra no coração das pessoas. E fica gravada aquela mensagem, depois outro fala e toca novamente, e assim vai desobstruindo, né? As barreiras vão saindo e as pessoas vão entendendo acerca de Deus. E quando Deus quer salvar aquela pessoa, Deus tem um interesse, mas também respeita, né,
a decisão da pessoa. Mas quando Deus tem um propósito com a pessoa, Deus coloca nele uma necessidade. Aí ele teme, né? Aí ele teme. Então, todavia, diz a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Olha, eu tive pensando outro dia, sabe, nós estamos aí, as autoridades, Congresso Nacional, com a presidência e tal, ministros, decidindo o destino dessa nação, é um período muito complicado, e a gente não vê eles pararem para fazer oração a Deus, né? E se fizer muito rapidinho por ali, se esconde, lá vai e muda de assunto, né? Mas se o homem colocar o nome do Senhor na frente, essa nação vai, viu? Mas é que as pessoas não colocam por um hábito cultural pesado, difícil. Essa nossa cultura, a gente sabe que tem um peso espiritual muito forte, e nós precisamos resistir a essa cultura para que nós possamos vencer os dias que são maus. Pois bem, deixe-me ver se tem mais alguma coisa aqui para nós. Eu já li o 13, o 14, e aqui diz no versículo 21, versículo 30, que o mal é preservado para o dia da destruição. Jó está falando, olha, rapaz, eles vão prosperar, mas o mal é preservado para o dia da destruição, ou no dia do trono branco, né? Quando o Senhor Jesus Cristo ali, como juiz, hoje ele é nosso advogado, nós podemos clamar. Nós temos tempo, mas vai chegar um dia, naquele dia ele será juiz, aí bom, aí a graça é retirada. Então, que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor, da ira do Senhor, porque ninguém quis. Deus enviou Jesus Cristo, ele veio para a cruz por causa de mim e de você, ninguém quis. Então nós devemos insistir em levar a palavra. Quando a pessoa fala assim, rapaz, eu não quero ouvir, a gente já sabe que tem um peso espiritual muito forte na vida dessa pessoa. Ele não ouve mesmo, não, o ouvido dele não está preparado. O cérebro dele tem uma proteção, uma defesa para não ouvir a palavra, está na memória dele. Então nós oramos ao Senhor e pedimos, o Senhor salva aquela vida, coloca nele uma necessidade, né? Uma necessidade, e pela necessidade a pessoa se fragiliza, fica mais sensível à voz de Deus, aí vai, não é? Coloca nele uma necessidade. É melhor ele chegar na presença do Senhor sem nada, do que ir para o inferno com todas as suas riquezas que também ficam, né? Então é bem melhor. Subtópico 3, o último subtópico da lição, a verdade vem à tona. É verdade que a verdade vem à tona. Eu vou fazer a leitura que o comentarista escreveu. Ele disse, a lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo. Pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Nós já comentamos no decorrer da lição que a lei da retribuição não se aplica a todas as pessoas. Nós acabamos de comentar em Jó 21. Portanto, o sol de Deus, conforme eu já citei, e a chuva vem para todos, mas o homem decide. Em Mateus 5, capítulo 43, 44, 45, está assim escrito, ouviste que foi dito, foi Jesus que falou. Jesus ensina a amar o inimigo. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, ou seja, fica com os bons e os maus você afasta. Jesus disse, não, agora é diferente. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É uma tarefa que requer esforço nosso. Amai os vossos inimigos. Não quer dizer que eu vou estar socado na casa do inimigo, que eu posso levar uma paulada, né, e até uma facada por lá. Eu não vou, né? Mas o amor é assim, é para a gente não maldizer, é para a gente respeitar a pessoa e torcer que ele mude de vida, porque devemos entender, como pessoas espirituais, que o adversário cauterizou o entendimento
do homem e ele ficou mal, ficou com seu coração duro, endurecido. Isso tem uma herança social e também pode ser genética. A genética faz uma adaptação, mas dependendo do ambiente que ele nascer e a educação que ele tiver, cria-se uma pessoa ofensiva. Então o Senhor diz a respeito, né, porque é uma pessoa humana e que precisa melhorar. Bendizei o que vos maldizem, né? Você não vai usar a mesma ferramenta de retorno para ele. Se ele maldiz, se a gente usar essa mesma ferramenta de maldição, nós estamos nos distanciando e entrando em contradição com o Espírito Santo. Então nós não podemos maldizer, nós temos que bendizer. Requer esforço, né? Fazei bem aos que vos odeiam. É como colocar uma tocha de fogo na cabeça da pessoa. A pessoa vai refletir, não é? A respeito do bem que fizemos. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então orar por eles, para que Deus possa mudar o entendimento daquelas pessoas. Porque fazendo assim, nós seremos aceitos por Deus e aprovados por Ele, né? Requer esforço. Agora o versículo 25 fala, porque sejais filhos do Pai, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, continuando, para que sejais filhos do Pai, que está nos céus. Então nós, para que sejamos aceitos por Deus como filhos do Senhor, nós temos que fazer isso aqui, olha, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orar pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejam o quê? Filhos de Deus. É uma tarefa, né, que nós temos que conquistar essa posição de filhos de Deus, não em troca, mas é porque nós devemos seguir ao Senhor e seguir a sua palavra conforme Ele disse, e fazer isso sempre com alegria e com predisposição para melhorarmos a nossa vida como pessoas. E Ele disse assim, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Nós acabamos de falar, Deus coloca o seu sol sobre todos, Ele é bom, não é? Ele é bom. A criatura humana que desvirtuou-se do Senhor, saiu da sua presença e aliou-se a uma cultura mundana e vai levando uma vida assim distante de Deus. E levando a vida distante de Deus, o seu cérebro se adapta a essa cultura, o seu entendimento fica cauterizado, endurecido para não receber a palavra do Senhor. Outro dia eu estava assistindo um programa de televisão e tinha um rapaz que canta muito bem, destacou-se, e ele foi cantar uma música de adoração a Deus. Ele canta muito bem. E ele cantou aquela música, eu observei, mas eu sabia que ele era um homem mundano. E quando terminou, ele disse, olha, eu cantei essa música, mas eu não consigo assim me compenetrar na mensagem, porque essa música está muito distante de mim ainda. E eu disse, meu Deus, o rapaz canta muito bem, deveria usar essa voz, o dom que Deus deu para louvar ele. Depois, passados uns 3 anos, ele teve um problema, eu acho que ele teve uma necessidade. E ele voltou ao programa de televisão e cantando música e tal, e outro dia eu assisti ele cantando uma música de adoração ao Senhor, mas como esse rapaz representou, ele estava compenetrado na mensagem, sabe? E eu disse, olha, ele evoluiu muito, Deus colocou nele uma necessidade, ele hoje tem sensibilidade espiritual, mas ainda está envolvido por causa da tendência do meio. Mas até os jurados, que tem um que é meio distante de Deus, assim mais desfocado do Senhor, ele elogiou muito a canção e disse que tocou muito nele. Então, Deus usa as pessoas, não é? Então nós não podemos fazer acepção do pecador. Nós precisamos ter misericórdia dele para que ele seja alcançado, porque pecador nós somos, nós evitamos o pecado, mas nós temos essa marca do tal do pecador, mas porque perfeitos não somos, e nós evitamos, a todo custo, fazemos todo esforço para evitar, né, se afastar do mal. Mas devemos anunciar as boas novas para as pessoas, porque são pessoas dotadas de coração, né, que foram instruídas numa vida distante de Deus, e Deus ama essas pessoas, e por causa disso, por causa do amor de Deus, nós devemos cooperar com Ele e estar sempre à disposição para ensinar. Fiquem com Deus.